Olá, está começando mais o Niso Comunidade. No programa de hoje, estamos recebendo o secretário de Comunicação de Sorocaba, formado em jornalismo pela Uniso, Lincoln Salazar. Lincoln, muito obrigado pela sua presença. Como de praxe do nosso programa, a gente faz uma apresentação do nosso entrevistado. Primeiramente, em nome da Universidade de Sorocaba, em nome da reitoria, nós gostaríamos de cumprimentá-lo pelo seu cargo de extrema importância, de relevância e importância na Prefeitura de Sorocaba, que é o mediador entre todos os secretários, a comunidade, com o prefeito e, obviamente, com a mídia, com a imprensa como um todo. E você foi nosso aluno, o que nos honra muito estar lá com um representante. Inclusive, a universidade tem muitos ex-professores nesta atual administração do prefeito Antônio Carlos Panunzio. Ex-professores e ex-alunos também na universidade. Nós tivemos a oportunidade de estar com ele aqui no programa, o secretário Hélio Godoy da Habitação, que foi aluno do curso de Economia e é hoje o nosso aluno do curso de Direito. 4 ex-professores da Uniso também fazem parte do secretariado do prefeito Panunzio. E Lincoln Salazar está entre eles como um profissional que se formou aqui pela universidade. Você se graduou em jornalismo pela Uniso. O que eu trouxe a fazer jornalismo na Uniso e há quanto tempo foi isso? Bom, Fernando, primeiro obrigado pelos parabéns aí, eu compartilho com todos os colegas da Uniso. Eu vim fazer jornalismo por uma herança familiar, né? Eu digo que jornalista nasce jornalista, né? E eu nasci num berço de jornalistas dentro da redação do jornal Cruzeiro do Sul, né? Meu pai jornalista do Cruzeiro, minha mãe era arquivista do Cruzeiro. Então se conheceram lá. E por essa influência do meu pai, né, que foi jornalista desde os anos 40, né, no Rio de Janeiro, com rádio, depois jornal, TV, eu sempre me vi nesse meio. Comecei muito novo, né, ajudava meu pai com 13 anos de idade, já na prefeitura de Boituva, onde a gente morava, ele era assessor de imprensa, eu sempre o ajudava ali. Gostava muito de escrever. Quando chegou aquela fase do colegial que você tem que escolher, eu optei pelo jornalismo, né? Eu tinha algumas outras paixões assim, mas a maior, a que falou mais alto, foi o jornalismo e eu decidi vir para cá, né? Eu já trabalhava em Sorocaba, no Jornal Diário de Sorocaba, ali fazia um trabalho que hoje não existe mais, que era o Copydesk, né? E que a gente transformava aqueles materiais que vinham via fax ainda na época em matérias para o jornal. E entrei na Uniso a convite do professor Walter De Luca, né? E aí me formei aqui, foi uma alegria. Há 10 anos já você se formou? Eu me formei, a minha turma encerrou o curso em 2002, né? A festa, que é o que a gente guarda mais, foi em 2003, mas... Comecinho de 2003. 2003. Eu peguei a nova grade da Uniso, né? Quando a gente estava reformulando o curso de jornalismo, a minha turma foi a primeira que já pegou aquela grade, já com aulas teóricas nos primeiros semestres, né? E depois as aulas práticas mais para o fim, né? Uma experiência muito boa. Independente dessa sua base já de formação e de história familiar no jornalismo e antes mesmo de entrar no mercado, aliás, antes mesmo de entrar na universidade, você já estava no mercado, quais as disciplinas ou qual foi a importância da universidade na sua formação? Eu acho que a universidade, ela te dá uma base, né? Primeiro a base teórica, que é muito importante. Às vezes a gente não dá importância para isso. E essa base teórica, essas disciplinas, que o estudante que vem ali, né, no pós-adolescência, ou então ainda adolescente, ele não dá muito valor, né? Que é aquela... a gente fala da filosofia, da economia, de tantas teoria política, teoria da comunicação, só que no fundo, quando você vai para o mercado, essa base sólida, né, que hoje infelizmente a gente não tem das escolas tradicionais, né, como tinha antigamente, né, você já vinha formado, né, isso é muito importante para o seu desenvolvimento profissional, para a ética que você vai aplicar no seu mercado, para você saber daquilo que você está falando e para você sempre, eu acho o importante da faculdade é ela te dar essa noção de que você sempre tem que contextualizar tudo, né? Isso é muito importante. Então, eu peguei muito isso da faculdade, né? Esse poder de contextualização, de você nunca analisar fatos isolados, né? Você sempre saber que para tudo tem um contexto e também as dinâmicas, né? Eu gostava muito das aulas práticas, né? De rádio, TV,
as agências de notícia, né? Eu nunca tinha tido essa oportunidade, né? Trabalhar como agência de notícia, já começar a ir levantando pautas, fazer trabalho de campo, essa parte prática também é muito importante, né? O estudante que ele vem e que ele nunca teve contato, ele começa a ter aí. Mas eu acho que o fundamental é essa base teórica, né? Você ter você formar um alicerce do bom profissional. Acho que a faculdade é muito importante para isso. Das disciplinas que você curtiu mais e que te levou daí a entrar no mercado na prática, foi, eu acredito, que eu acho que a televisão e o rádio. Foi pelo meu histórico familiar, né? Na parte prática. O rádio, porque meu pai foi um dos fundadores do radiojornalismo no Brasil, na Rádio Nacional, lá nos anos 40 ainda. E eu sempre tive uma paixão pelo rádio, eu sou daqueles de dormir com o rádio ligado, né? Às vezes minha mulher até briga comigo, assim, agora com esses smartphones, né, que você pega qualquer rádio do mundo, eu durmo sempre com um dos foninhos ali, ouvindo alguma rádio aí. E gosto de variar as rádios para sempre ter uma visão diferente, ver os modos de se fazer rádio, né? E a TV também, porque foi, até com o seu intermédio, foi meu primeiro trabalho na TV, né? Você me lembra até hoje, você me avisou de uma prova de seleção que estariam fazendo, eu saí lá de Boituva correndo, vim fazer a prova, né? Por sorte consegui ingressar. Na época aqui na TV Aliança. TV Aliança, hoje a TV Tem, né? E assim, na faculdade, eu aproveitei muito essas duas disciplinas, né? Porque eu gostava muito, né? Eu gostava de ficar nos laboratórios, fazendo, atrapalhando a vida dos técnicos, né? Que eu soube que voltaram aqui os técnicos da minha época de aluno, né? O Tadeu, o Paulo. Então foi muito proveitoso para mim. Agora, no mercado de trabalho, você, a partir do momento que você sai da faculdade, ou mesmo durante o curso, você falou que começou na TV Aliança. A TV Aliança estava lançando, na época, que era uma novidade para Sorocaba e para toda a região, era um portal. Você chegou a trabalhar era o Espalha na época? Isso, o Espalha, né? Eu trabalhei desde a criação do Espalha, eu ainda estava na faculdade, até o seu encerramento, em 2003, quando a TV Aliança, na verdade, foi comprada pelo grupo da TV Tem. E aí a TV Tem, a organização da época decidiu criar um portal único, né, que seria sediado em Bauru, e aí acabou com essa iniciativa. Mas eu continuei na TV, né, eu fazia aquele trabalho de cobrir férias, né, do pessoal que saía, né, e como o Sorocaba tem uma rotatividade muito grande profissional, eu praticamente trabalhei ininterruptamente na produção de jornalismo da TV Tem. Aliado a isso, no começo de 2004, né, logo um ano depois de formado, eu fui para o Diário de Sorocaba. Voltei para o Diário, né, que tinha sido meu primeiro emprego oficial. E cheguei até editor-chefe do Diário, né, e por um período de 2 meses antes de voltar à TV. A TV Tem à época, né. Isso foi uma experiência muito interessante, porque a internet ainda engatinhava, né, e essa experiência no Espalha, ela pegou aquela bolha de internet, né, que explodiu ali no fim de 2001, começo de 2002, e que foi uma crise mundial, né. Mas ainda assim a gente viu que uma semente foi plantada, que é o que existe hoje aí no G1.com em Sorocaba, né, que é um portal que a gente vê que emprega vários colegas nossos aí, faz notícias de toda a região, para um portal gigante como é o portal da Globo.com. Então, isso deixa a gente muito feliz. E o rádio? Bom, Foi paralelo essa época também? O rádio, eu comecei na Rádio Cacique, aqui em 99, né? Fiquei lá no período de 1 ano, trabalhava com esporte, né? Então fazia o plantão esportivo, acompanhava jornadas esportivas em estúdio. Depois disso eu saí, sempre nutri uma paixão pelo rádio, fiz o curso de rádio do Senac, né? Inclusive com professores da Uniso também, você também me deu aula lá. E me formei radialista, mas só voltei a trabalhar com rádio, trabalhei um curto período numa rádio de Boituva, como diretor de programação, mas trabalhei efetivamente mesmo agora, em 2011 e 2012, fazendo transmissões esportivas. Em 2011 na Rádio Cacique, em 2012 na Rádio Convenção de Itu. Né? Então aí trabalhava todo fim de semana, meio de semana, mas viajando aos estádios, né? Então é uma experiência fantástica, né? Mas eu acho que eu ainda devo algo ao rádio, né? Um veículo que eu sou mais apaixonado de todos, né? Gosto muito de todos os veículos, mas o rádio eu nutro uma paixão especial. Então eu sinto que eu ainda tenho algo
a dar para o veículo rádio aqui em Por Sorocaba. que entre essas mídias o rádio te chama mais atenção? Eu acho que é uma paixão de infância, assim, aquela coisa de criança, né? O rádio ele estimula muito a sua imaginação. E eu gosto do rádio por isso, né? O rádio ele não te dá tudo pronto para você ver. O rádio faz com que você crie na sua cabeça uma imagem daquilo que você está ouvindo, né? E essa magia, ela é algo que fascina, né? Eu sou viciado em rádio, estúdio de rádio, transmissão de rádio, o clima dos radialistas eu digo assim, o jornalista em si já é um povo um pouco diferente, né? Mas o radialista, e a gente convive com tantos aí, por mais famoso que seja, assim, são pessoas sempre simples, porque sabem da dificuldade do meio, né? Um meio que, por contingências de mercado, ele não remunera tão bem, assim, mas então é um povo que assim, tem um relacionamento muito bom. E é um clima sempre muito agradável. Então eu gosto muito de trabalhar, gosto de conversar, lembro dos grandes amigos aí do rádio do passado, que até hoje também lembram de mim, aqui nas rádios de Sorocaba. Então é um veículo apaixonante, assim, eu acho que você estimular, eu acho que esse fato de estimular a criatividade, aliado ao convívio com grandes profissionais, eu acho que isso é que me encanta no rádio. Agora, uma vez que você terminou a faculdade, teve essa experiência de mercado, você teve a oportunidade de fazer algum curso de especialização, de qualificação pós a Unilson? Não, ainda não tive tempo, mas eu confesso que até discuti outro dia essa possibilidade, né? Eu pretendo fazer sim, algum curso de... Eu sempre atuei muito na área, desde 2005 eu trabalho na área política, né? Então talvez eu faça algum curso ligado à minha área, né? Comunicação voltada à política, né? Eu gosto muito de estudar o embasamento teórico, mas eu ainda não fiz não. Como é que surgiu a política na sua vida em 2005? Foi o acaso, né? Foi o acaso, porque eu trabalhava na TV Tem e as eleições lá na minha cidade, que era Boituva, onde eu morava, né? Eu sou de Sorocaba, mas cresci morando em Boituva. Deixa eu colocar um parênteses aqui, até para o telespectador, ouvinte, entender. O seu pai é do Rio de Janeiro, é uma família do Rio de Janeiro. Seu pai veio, trabalhou no Cruzeiro do Sul, onde conheceu a sua mãe, lá casaram, enfim, os seus pais. E como é que surgiu Boituva na vida da sua família? Então, meu pai, ele trabalhava aqui em Sorocaba, no Cruzeiro do Sul, mas ele, na verdade, era também funcionário do Ministério da Agricultura na fazenda Ipanema, aqui. Ele foi o responsável por descobrir os fornos de ferro lá, sempre teve muita ligação com a história. E quando eu nasci e comecei a crescer, né, e precisava de uma estrutura para me sustentar, né, ele foi procurar nas cidades vizinhas, a fazenda Ipanema, e ele não queria morar numa cidade grande, porque minha mãe veio do interior, né? Então ela tinha aquela ideia Sua mãe de era que... de Sorocaba. Minha mãe, na verdade, ela é de Botucatu, né? Uma cidade que não existe mais, chamada Vitoriana, agora é anexada a Botucatu. Então ela não queria criar o filho numa cidade grande como Sorocaba, né? Então ela pediu para o meu pai escolher uma das cidades em volta que tivesse uma estrutura, porque na fazenda Ipanema já não tinha escola, né? Não tinha... E ele achou Boituva. E foi morar em Boituva. E lá em Boituva, ele continuava trabalhando na fazenda Ipanema. Ele se envolveu lá com a política lá naquela cidade, né? Inclusive o prefeito que ele trabalhou na primeira eleição, hoje é prefeito de novo, né? O Edson Marcus. E a gente acabou fazendo vida por lá, né? Ele acabou se mantendo lá. E eu, desde criança, eu estudava com a filha da prefeita que ganhou a eleição para 2005, né? A prefeita Assunta. E quando ela venceu a eleição, ela precisava de um assessor de imprensa. E me chamou, né? Sabia que eu trabalhava na Globo. E eu aceitei o desafio, né? Para mim era uma novidade, né? Eu nunca tinha pensado em trabalhar com assessoria de imprensa. E eu confesso assim, que você quando entra numa prefeitura pequena, você não tem uma estrutura de uma prefeitura como Sorocaba. Então eu chegava lá, você é o fotógrafo, é o redator, é o editor, é o cerimonialista. Então aproveitei para fazer um curso de cerimonial público. Então, além de apresentar os eventos, eu que noticiava os eventos, saía correndo da apresentação quando estava algum político discursando para bater foto, isso acontecia muito.
E foi uma experiência maravilhosa para mim, né? Mas foi basicamente nisso, né? A prefeita me conhecia, venceu a eleição e aí me chamou para trabalhar com ela. E aí foram quanto tempo lá? Lá não foi muito tempo, não, porque logo surgiu a oportunidade de vir para a prefeitura de Sorocaba e eu tive que abandoná-la, né? Pedi a ela que me deixasse vir. Foi um período de 10 meses, até outubro, né? Mas foi um aprendizado enorme para vocês. Foi um aprendizado porque você faz um pouco de tudo, né? Eu digo assim, quando você está numa situação como essa, ou você se acomoda e diz que não pode fazer, ou você se vira e faz, né? Então, eu preferi me virar e fazer tudo que tinha lá. E foi muito bom, né? Eu nunca tinha apresentado um evento na minha vida, de repente eu vi. E acontecem essas coisas curiosas, né? Eu lá em Boituva, eu digo que eu fiz desde a apresentação de parada militar até a apresentação de desfile de moda do Fundo Social lá de Boituva. Então, de tudo você faz, né? Um dia eu estava escrevendo um roteiro para desfile de moda. Então, eu entrava lá na internet, pesquisava. Então, para tudo você acaba dando um jeito, né? Então, eu acredito muito nisso. Quando você trabalha assim nessas condições extremas, você se vira, você aprende a se virar. Agora, quando você veio para Sorocaba, veio convite de qual prefeito? O prefeito Vitor Lippe, já em 2005. Como é que você tinha esse contato com ele? Como é que surgiu esse convite? Então, na verdade, quando eu vim para Sorocaba, eu vim num acaso, né, também. Era a criação do jornal Bom Dia e vários profissionais da Secretaria de Comunicação, que era uma secretaria nova, estavam saindo. E um deles é um jornalista que já me conhecia, porque trabalhamos juntos no Diário, mas conhecia meus pais também, antes de eu nascer, né, que era o Marinaldo da Cruz Filho, né, que era o responsável pela imprensa oficial. E também tinha uma particularidade, à época, que ele era responsável pelo site da prefeitura, né. Na época ainda um site pequeno, todo feito em códigos HTML. E ele foi convidado para ir trabalhar no Bom Dia e preferiu sair. E o secretário da época, o secretário Carlos Maria, precisava de alguém que conseguisse fazer essas duas funções, editar um jornal e também soubesse de programação de internet, assim, para fazer o site. E o Marinaldo me indicou, como a gente tinha trabalhado junto, falou, tem o Lincoln, que está trabalhando em Boituva, que eu conheço. Então, partiu o convite do secretário Carlos Maria e era uma oportunidade nova, né, no mercado que estava se abrindo para mim. E lá em Boituva a gente vivia também, à época, uma instabilidade política muito grande, né, porque a prefeita tinha ameaça de cassação, ela chegou a ficar 4 dias afastada do governo, depois voltou. E aqui a oportunidade até salarial, além do projeto que me foi apresentado, era muito melhor. Então eu pedi à prefeita, que me liberou, e vim para cá para trabalhar com o secretário Carlos Maria nesse projeto novo, né, de implantar em Sorocaba, que foi o que ele tinha me encomendado, um verdadeiro portal de internet automatizado, com mais serviços ao cidadão, e editar a imprensa oficial, que foi o trabalho que eu fiz até junho do ano passado. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já com o secretário de Comunicação da Prefeitura de Sorocaba, o jornalista formado pela Uniso, Lincoln Salazar. Não saia daí. Com a bagagem certa, você conquista um mundo de conhecimento. Assim, você caminha sempre em frente e faz o seu futuro chegar mais rápido. Então venha para a Uniso. Inscreva-se em uniso.br. Todos os dias você desperta para uma nova vida. Renasce para um mundo que acontece num piscar de olhos. Por isso é importante poder confiar em algo além da sua visão. A Cruzeiro FM leva ao seu rádio a informação segura, atual, exata e imparcial. Assim você fica sempre informado de tudo o que acontece diante dos seus olhos, mesmo quando eles estão fechados. Cruzeiro FM. Você confia de olhos fechados e ouvidos bem abertos. O homem descobriu que podia muito mais quando passou a andar junto, na companhia uns dos outros. Desde criança, quando se juntou ao grupo de amigos, à classe de balé ou ao time de futebol. Porque juntos podemos cuidar de quem precisa. Porque podemos escolher entre ficar juntos ou não. Podemos escolher entre sorrir juntos ou deixar o sorriso de lado. Mas podemos sempre voltar atrás e crescer
porque juntos podemos fazer mais um pelo outro. 40 anos de Unimed Sorocaba. De olho no futuro, nosso presente é cuidar de você. Tá achando graça? Você está achando graça porque pode me ver. Mas já pensou nas milhares de pessoas que não enxergam por falta de doadores de córneas? Não pensou? Então pense. Doe seus olhos e avise a sua família que você é um doador. Nos dê essa alegria. Faça a vida de um deficiente visual mais alegre. Banco de Olhos de Sorocaba. O primeiro porque tem você. No Uniso Comunidade de hoje, estamos recebendo o secretário de Comunicação de Sorocaba, formado em jornalismo pela Uniso, Lincoln Salazar. Secretário Lincoln Salazar, no bloco anterior, ele contou um pouco dessa sua trajetória, como é que foi ter chego até a Prefeitura de Sorocaba em 2005. De lá, de 2005 até 2013, o senhor não saiu mais da Prefeitura. Só teve esse período de eleição, né, mas eu estou direto na Prefeitura desde 2005, 24 de outubro de 2005, né? Primeiro como oficial de imprensa, que é o responsável pela imprensa oficial, pelo Portal da Cidadania. Depois saí nesse período eleitoral, voltei como assessor técnico da Secretaria de Planejamento, trabalhando ali com todo o plano de governo do prefeito, né, e a transição do governo. E agora, desde o dia 14, assumindo a secretaria. 14 de janeiro. 14 de janeiro, isso. Com relação a estar secretário, para quem estava na atuação enquanto um profissional, porém que não tinha esse cargo, o ápice de secretário. O senhor acredita que neste período foi importante para que hoje, exercendo o cargo de secretário, consiga ver a importância dos outros cargos, a importância das outras atividades e administrar melhor, quer dizer, que com essa sua experiência de praticamente 7 anos num serviço subalterno ao do secretário, como é que foi hoje ter essa responsabilidade? Olha, eu acho que você, depois de 7 anos ali, como profissional, a gente conhece as dificuldades, né, das diversas funções, né? Na verdade, eu não via de cima para baixo, eu via do mesmo nível, né? Então você sente as necessidades, as agruras de cada um, né, no relacionamento, isso fica mais fácil de você administrar, né? Você não muda realidades assim de uma hora para outra, né? Mas você vai tomando algumas decisões que podem facilitar esse convívio interno, convívio com a mídia, né? Melhorar também o rendimento individual, né? Entender algumas particularidades que a gente tem na Secretaria da Comunicação. Então isso tudo facilita. Eu acho que foi um período assim que eu não fazia uma análise pensando que eu seria secretário, mas a gente analisa o contexto. Você sempre tem ideias de soluções que a gente até chegava algumas a apresentar aos secretários que nos antecederam, né? E que por uma razão ou outra não podiam ser tomadas ou eram tomadas em parte. Então eu acredito que eu tenho essa experiência. Acho que isso é positivo, sim, de conhecer. E também eu trago uma expectativa dos que trabalhavam comigo nisso, né, que sabem também desse meu conhecimento. Então, eu acho que isso é bem saudável, né? É bem saudável. Você tem... eu costumo dizer que, assim, na Secretaria de Comunicação, a nossa ideia foi cortar alguns vícios antigos que a gente tinha, porque uma mudança de governo, uma mudança de liderança, ela sempre nos obriga a mudar nossa postura, né? E o prefeito Panunzio, ele tem uma postura diferente. Então, a Secretaria de Comunicação, ela nada mais é do que um porta-voz dessa nova postura, né? Então, essa mudança também, no caso, nos ajudou a implantar determinadas mudanças que já eram um clamor dos próprios profissionais da Secretaria. Logo após o prefeito Panunzio ter assumido a prefeitura, no 1º de janeiro de 2013, ele chegou a anunciar a extinção da Secretaria de Comunicação, e ela ficou extinta durante praticamente 14 dias. Isso. Ela ficaria atrelada a toda a assessoria de comunicação da prefeitura, à Secretaria de Governo. Logo depois, passados esses 14 dias, o prefeito volta atrás e aí nomeia o senhor como secretário de comunicação. Por que aconteceu esse período de extinção e depois essa retomada de posição?
Então, eu costumo dizer assim, o prefeito Panunzio, quando a gente fazia a transição do governo, ele tinha essa nítida ideia de diminuir o número de secretarias, porque deixava uma estrutura muito grande, né? Da experiência que ele tinha e também do convívio. O prefeito Panunzio, ele não é assim, ele é um grande líder, assim, mas ele gosta de ter claramente, assim, saber as pessoas que ele tem que cobrar. E logo que ele venceu a eleição, uns 2 ou 3 dias depois, a gente já estava em reunião para discutir o novo governo, e inclusive eu fui um dos autores, né, da proeza que ele me falava assim, olha, uma das secretarias que eu pretendo extinguir é a de comunicação, dá para fazer? Analisando tecnicamente, a gente viu que a estrutura, eu falei assim, mantendo a estrutura que lá existe, a gente pode fazer uma adequação de cargos e criar uma figura ali de um assessor técnico que vai fazer um papel ali de um secretário de comunicação abaixo do secretário de governo. Então vai cuidar de tudo e depois o secretário de governo só toma a decisão final, assina, dá para fazer. Na prática, na teoria ficou muito bonito, mas na prática, quando a gente foi para o dia a dia, né, a partir de dia 2 de janeiro, a gente viu que era completamente inviável por conta do secretário de governo não poder dar a atenção que a comunicação merecia, né? Então a gente começou a ver uma falta uma demora para determinadas respostas à imprensa, a gente começou a ver uma certa confusão de informações, de dados, e os processos da comunicação começaram a ficar emperrados, assim, porque o secretário de governo tem a dinâmica da secretaria de governo e que antes era uma, e agora com o governo do prefeito Panunzio, que a Secretaria de Governo passou a centralizar uma grande gama de atribuições, ela passou a ser outra. Então ficou inviável essa ligação da comunicação com o governo. E aí para você ver uma falha, você não precisa de muito tempo, né? Então a minha nomeação aconteceu numa segunda-feira, dia 14, no sábado, dia 12, ele me chamou para uma conversa e falou assim, olha, o projeto era seu, não deu certo, então agora você assume e resolve. E eu assumi. No dia 14, a pedido do prefeito, ele me disse, olha, preciso que você dê um rumo, e confiou em mim até por fazer parte do plano de governo, né? Eu saí da prefeitura em junho para comandar a campanha dele na parte de comunicação, né? Coordenar a campanha, e logo que voltei para o plano de governo, né? Fui um dos coautores do plano de governo do prefeito Panunzio. Então ele disse, como você tem essa noção do meu plano de governo, daquilo que eu pretendo fazer, e é da área, né? E trabalhou na campanha, então ele me deu essa oportunidade. Já nesse período, você consegue perceber que, de fato, na prática agora, com a sua função enquanto secretário, já mudou aquela vacância dos 14 dias? Mudou, né? Mudou imediatamente, porque a partir do momento que eu assumi, eu pedi um dia, né, para os funcionários da comunicação para eu poder me desligar dos afazeres do planejamento, né, porque eu tinha muitas atribuições lá também. E logo nesse segundo dia de trabalho como secretário, a gente já pôde dar andamento em muitos processos. Minha mesa ficou forrada de processos, assim, eu tinha uns 9, 10 processos que eu precisava dar andamento, precisava estudar e dar andamento. Que são contratos, porque a Secretaria de Comunicação também cuida da publicidade, cuida dos contratos de TVs, de jornais, então tudo isso estava ficando parado lá e precisava dar andamento. E também nesse relacionamento com a imprensa, né? Porque você ter uma linha próxima ali, falando todo dia, olha, a gente precisa fazer a comunicação desta forma, isso facilita muito o trabalho, né? Os profissionais, eles precisam ter a liderança presente perto. Então, isso facilitou. Já desde o começo, a gente já viu uma mudança. Hoje, qual é a estrutura da Secretaria de Comunicação da Prefeitura? Quantos profissionais atuam lá e quais são as áreas de formação deles? Bom, nós temos 23 profissionais na Secretaria de Comunicação e temos alguns outros profissionais que estão espalhados aí por algumas secretarias chaves do Paço, né? Então a gente tem no Parque Tecnológico, na URBS e no SAI. Temos jornalistas, publicitários e agora nesse ano, que também foi uma medida que eu tomei desde o começo, nós temos também profissionais da área administrativa da Prefeitura. Nós temos três profissionais que fazem a integração, aquilo que eu falo que é uma
integração da Secretaria de Comunicação com a estrutura da Prefeitura, né? Porque a comunicação, assim, e é nosso perfil mesmo, a gente sempre é indignado, né, com as burocracias, com as demoras que o poder público nos impõe, e isso é normal, a burocracia, a gente diz que ela garante muitos direitos, né, dos cidadãos. Ela é fundamental. Só que a Secretaria de Comunicação, ela nunca foi adepta desse andamento do passo, tudo nosso é emergencial. Então, eu aproveitei essa minha chegada e pedi profissionais, né, pedi ao prefeito, que me enviasse profissionais administrativos, que são responsáveis por fazer toda a adequação e falam a mesma língua das outras secretarias, né, fazer a adequação da Secretaria de Comunicação à estrutura da Prefeitura, fazer com que os nossos processos andem mais rápido, sem precisar usar do expediente da emergência. Então isso facilita o nosso trabalho, faz com que a gente programe, seja mais proativo, né? Então a gente já sabe, aquela coisa que eu sempre brinco, né? A Secretaria de Comunicação ela não pode todo ano descobrir que o Natal, em 25 de janeiro, descobrir que vai ter Natal lá por dezembro, né? A gente tem que saber que tem Natal desde janeiro e se programar para isso. Então essa foi uma grande mudança que eu acho que vai surtir, já está começando a surtir efeitos no andamento do trabalho lá e vai começar a surtir, a partir do ano que vem, já vai fazer com que a Secretaria fique quase automatizada naquilo que é a rotina. Agora, secretário Lincoln Salazar, agilizar o acesso às informações e serviços da administração municipal para a população a partir da informatização e unificação de dados das diferentes áreas de gestão é o seu desafio. Como que isso vai ser feito? Porque a Secretaria de Comunicação tem a responsabilidade da comunicação interna da Prefeitura, porque é um grupo de funcionários, até não sei se o senhor tem o número de funcionários que a Prefeitura de Sorocaba tem hoje, precisa conversar com esse funcionário tem que saber os eventos, os seus direitos, os seus deveres, suas responsabilidades, um jornal, uma produção interna para o funcionário, como qualquer grande empresa tem a responsabilidade de conversar com o público de forma direta, quer seja através do veículo oficial de comunicação, o jornal oficial do município, mais ainda o portal da Prefeitura e, por outro lado, falar com a mídia. Aí são jornais, rádios, TVs, não só de Sorocaba, como do Estado, como do Brasil inteiro, muitas vezes se pautam por fatos que acontecem em Sorocaba. É muito serviço. É muito serviço, mas nós temos um grupo bom lá, né? São profissionais capacitados. Quando eu disse de agilizar o acesso à informação, porque na verdade assim, a gente identificou na Prefeitura, nessa fase de transição, que os dados da Prefeitura são muito desconexos. Assim. As secretarias elas não têm um padrão único de acesso à informação. E é uma necessidade da população. Então, vendo isso, a gente centralizou na Secretaria de Planejamento, tanto a área de tecnologia da informação, quanto a área de gestão pública. Então, é uma ideia do prefeito também, centralizar o serviço de atendimento ao munícipe, 156. A gente juntando tudo isso, porque a TI ela vai dar essa base de dados para a gente. A Central 156 e a gestão, elas vão fazer um grande projeto para a gente unificar todos esses dados. E a Secretaria de Comunicação entra onde? Criando a interface com o cidadão, né? Então, nosso trabalho é oferecer a forma mais fácil de que o cidadão tenha acesso a esses dados que a Secretaria de Planejamento vai aglutinar para a gente. Agora, todo outro serviço, né, que é muito serviço realmente, e que a gente faz ali com destreza, né, tentamos fazer sempre o melhor, ele realmente ele acaba assim, em alguns momentos conflitando ali o nosso trabalho, né, porque a gente tem o atendimento à imprensa e é um atendimento que esse é diário, a gente recebe muitas solicitações por dia, ali uma base de 20 a 30 solicitações. E é sempre no sufoco? O jornalista sempre pede a informação para ontem? Eu até estava ensaiando fazer uma conversa com os colegas editores, né, dos jornais e TVs, porque assim, eu não aguento mais receber e-mail com um pedido de urgente do lado, né? E assim, vem vindo com uma frequência assim, tal coisa urgente, tal coisa urgente. E às vezes assim, você chega, a Prefeitura ela tem uma dinâmica, né, que ela trabalha das 8 às 5. A Secretaria de Comunicação, por conta da sua atuação junto aos veículos, ela já tem a dinâmica dos veículos, então ela funciona das 8 às 19h30, às 8 da noite.
Só que a partir das 5 a gente tem uma dificuldade de acesso a dados porque a prefeitura, a parte administrativa sai, né? Ela vai, todas as secretarias elas vão embora, só fica lá a comunicação e um ou outro profissional. E às vezes a gente chega a ter esses problemas, assim, de chegar um pedido urgente às 6 da tarde para uma informação que é para aquele dia. Né? E a gente tem que se virar nos 30 ali para fazer, às vezes a gente consegue, às vezes não, né? E a gente sempre conta aí com a compreensão, o diálogo com os colegas de imprensa. Mas é um trabalho árduo, né? E vem muito disso, assim, normalmente é para amanhã, né? Então, é para sair amanhã. Então chega um questionamento e a gente recebe. Eu recebo no meu celular, né? Os nossos jornalistas recebem no computador, mas sempre chegam os questionamentos da imprensa. Ali vai, vamos dizer, das 8h30 da manhã até 6h30 da tarde, sempre é para amanhã, né? Agora, muito você difícil. ficar apagando fogo desse tipo, secretário, que é fundamental, necessário, e eu já estive desse outro lado do balcão, quer dizer que hoje, lógico, a dinâmica do nosso programa Unidos Comunidade, ele é um programa de entrevista muito mais light, mas para quem já esteve do outro lado do balcão na imprensa diária, tá, que precisa da resposta, porque quer atender também a solicitação do munícipe que utilizou do veículo de rádio, de televisão, do jornal, para tentar obter uma resposta junto à prefeitura, a gente percebe que a resposta é para ontem mesmo, porque o jornal entra no ar às 6 da tarde, ou da televisão entra no ar às 7 da noite, e o jornal imprensa precisa fechar às 9, 10 horas da noite, e a resposta. Uma vez que a gente fica apagando esse tipo de fogo, correndo atrás dessas respostas, como é que faz para administrar os outros projetos que a secretaria tem? O senhor tem equipe que faz, olha, você só vai apagar fogo, são só os bombeiros, ou todo mundo tem que fazer um pouco de tudo? Não, lá a gente tem, na parte da assessoria de imprensa, nosso pessoal faz um pouco de tudo, né? E na verdade eu digo que o grande trabalho deles é administrar o tempo, né? Eles têm que administrar bem o tempo que eles têm de trabalho. E aí você faz, porque a gente tem o público externo e a gente tem o público interno também, né? Porque a Secretaria de Comunicação, uma das funções dela é fazer a cobertura das secretarias também. Então você tem algum projeto, alguma ideia, alguma iniciativa, também são os nossos jornalistas, os mesmos que respondem à imprensa, são aqueles que vão fazer os textos, os releases, divulgando as ideias. E tem muito também. A gente tem uma produção média que varia ali de 12 a 20 releases por dia. Ali. A média dá uns 16 por dia, que as pessoas podem acompanhar pelo Portal da Cidadania. Só que a nossa produção de respostas por dia, e aí nós estamos falando de 6 jornalistas que fazem assessoria de imprensa na prefeitura, né? Mais o Valdeci, que é o nosso editor. Então eles produzem esses 16, em média, 16 releases por dia, mas também produzem aproximadamente 30 respostas a questionamentos por dia. Então é um volume muito grande, né? Assim, e a gente diz 30 respostas, assim, não é que são 30. Cada resposta, às vezes, tem 4 ou 5 questionamentos. Então, é um volume muito grande de trabalho, né? A gente diz que a prefeitura, hoje, ela acaba sendo a grande fonte de informação da mídia de Sorocaba, que é um trabalho que nos é obrigação, então a gente tenta fazer da melhor forma possível, né? A estrutura, nesse ponto, ela acaba sendo enxuta, e a gente precisa fazer e não temos essa previsão de aumento, até porque existe toda uma corrente aí para diminuição de cargos, porque a prefeitura hoje tem 14 mil funcionários, né? Foi o último dado que a gente teve junto com o sindicato dos servidores. Então, a gente precisa, na verdade, ser criativo. Ser criativo como? Na administração do tempo, na definição de prioridades, né? E é aí que a gente vai fazendo nosso trabalho diário. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já já com o secretário de Comunicação, ex-aluno de jornalismo da Uniso, Lincoln Salazar. Com a bagagem certa, você conquista um mundo de conhecimento. Assim, você caminha sempre em frente e faz o seu futuro chegar mais rápido. Então venha para a Uniso. Inscreva-se em uniso.br.
Todos os dias você desperta para uma nova vida. Renasce para um mundo que acontece num piscar de olhos. Por isso é importante poder confiar em algo além da sua visão. A Cruzeiro FM leva ao seu rádio a informação segura, atual, exata e imparcial. Assim você fica sempre informado de tudo o que acontece diante dos seus olhos, mesmo quando eles estão fechados. Cruzeiro FM. Você confia de olhos fechados e ouvidos bem abertos. O homem descobriu que podia muito mais quando passou a andar junto, na companhia uns dos outros. Desde criança, quando se juntou ao grupo de amigos, à classe de balé ou ao time de futebol. Porque juntos podemos cuidar de quem precisa. Porque podemos escolher entre ficar juntos ou não. Podemos escolher entre sorrir juntos ou deixar o sorriso de lado. Mas podemos sempre voltar atrás e crescer, porque juntos podemos fazer mais um pelo outro. 40 anos de Unimed Sorocaba. De olho no futuro, nosso presente é cuidar de você. Tá achando graça? Você está achando graça porque pode me ver. Mas já pensou nas milhares de pessoas que não enxergam por falta de doadores de córneas? Não pensou? Então pense. Doe seus olhos e avise a sua família que você é um doador. Nos dê essa alegria. Faça a vida de um deficiente visual mais alegre. Banco de Olhos de Sorocaba. O primeiro porque tem você. No Uniso Comunidade de hoje, estamos recebendo o secretário de Comunicação de Sorocaba, formado em jornalismo pela Uniso, Lincoln Salazar. Secretário, o senhor falou um pouco da dinâmica de como é que foi essa reestruturação da assessoria de comunicação, da Secretaria de Comunicação. Nós falamos que de um universo que hoje tem de 14 mil funcionários na prefeitura, consequentemente esse funcionário precisa ser atingido também com a comunicação interna. Como é que isso é feito? Como é que as informações chegam? Existe um jornal interno na prefeitura? Isso é feito em parceria com o Sindicato dos Servidores Públicos? Como é que isso acontece? Nós temos o Jornal Nosso, né, que é um veículo de comunicação institucional da prefeitura voltado ao funcionário. Inclusive a gente brincava lá que, como ele vai grudado no olerite, a gente fala assim, vai alguma coisa boa junto do olerite, né? A gente tem os quadros de aviso, né, o que a gente chama de mural, né? O quadro de aviso é o nome científico, a gente brinca lá, que também fazem quinzenalmente. O Jornal Nosso ele vai mensalmente para os funcionários, com informações voltadas ao funcionário. E o quadro de aviso ele é atualizado quinzenalmente, também com informações de interesse do funcionário. A gente tem lá um classificado que o funcionário pode divulgar ali o que está vendendo para outro funcionário comprar. Muito bacana. Tem a receita no Jornal Nosso, também o funcionário divulga a receita que ele quer, dica de filme. É muito bacana, os funcionários têm gostado disso. Mas a gente precisava atingir mais. Então, já no governo do prefeito Vitor Lippe, foi criado o Núcleo de Comunicação Interna da prefeitura. Nesse núcleo, a gente pega um profissional de cada área da prefeitura, um profissional que a gente perceba que ele tenha influência sobre os outros, no sentido de passar informação, de ter credibilidade, que exerça alguma liderança. A gente traz para esse núcleo e esse profissional ele fica responsável por entender as necessidades do seu sistema, aquelas dúvidas, né, que são relativas à comunicação, às vezes um ruído de informação, né? Ele leva para o núcleo, no núcleo isso é discutido e a gente estuda uma forma de ele voltar para essa secretaria com a verdadeira informação, com aquilo que é real, ou então com a explicação de por que aconteceu determinada mudança e também metodologias da gente fazer a comunicação interna ser mais eficiente. Na verdade, isso é o quê? É você pegar aquela tradicional rádio peão, que toda empresa tem, a prefeitura não é diferente disso, que assim, a gente diz, e aí por isso chama rádio também, né, porque é um veículo de penetração imediata, né, que passa sempre a informação negativa, é você fazer o contrafluxo dessa informação, é você pegar a rádio peão para passar informações positivas, né, informações verdadeiras ou explicações, às vezes, aos funcionários. Esse tem nos dado também bastante resultado e a gente está muito confiante em continuar esse projeto e até ampliar. Agora, é um grande desafio, porque você falar
para 14 mil funcionários, que são seus multiplicadores. Isso é sempre importante a gente pensar, porque se você toma por base os funcionários públicos, a gente está falando aí de pessoas que moram com mais 3 pessoas, pelo menos. Então, esse universo de 10 mil já pula para 40. De 14 mil já vai pular para 52. E aí tem vizinho, então é um grupo grande. Então, você chegar com a verdadeira informação, a informação precisa para esse grupo, é um grande desafio que a gente tem. Agora, com relação também à comunicação à comunidade, independente de, através dos veículos de comunicação, serem aí responsáveis por transmitir o dia a dia também da prefeitura, através de entrevistas com secretarias, enfim. O portal, como é que você consegue aferir o acesso ao portal? As pessoas acessam ao portal da prefeitura para saberem notícias da prefeitura. A prefeitura, inclusive, tinha uma dinâmica lá de uma TV web, de uma rádio web. Isso ainda continua funcionando? Qual é o papel disso no dia a dia da assessoria? Bom, nós temos um grupo, né, e eu tive o cuidado de, assim que assumi, já designar 2 funcionários para repensarem a nossa estratégia de atendimento na web, né? Então, tem um publicitário que é especialista em comunicação na internet e tem um jornalista que é quem cuida do site atualmente, né, o jornalista responsável. Porque a prefeitura, embora ela tenha uma média de 300 mil acessos por mês, é uma média muito pequena para uma cidade do tamanho de Sorocaba. Não é muito diferente das outras prefeituras, mas não é por isso que a gente vai se acomodar. Então, a gente precisa estudar formas de atingir a população mais diretamente, mostrar não só aquilo que a gente faz, mas também os serviços e os direitos que a população pode ter com relação à prefeitura. Para isso, deve ser muito importante o uso das redes sociais. Então, a gente está estudando esse meu núcleo, mini núcleo, né? Está estudando formas da gente se adequar ao bom uso das redes sociais. Fora isso, a gente tem no nosso site uma agência de notícias, né, que são notícias de interesse geral, né, de realizações da prefeitura. Nós temos um boletim, então as pessoas que, a pessoa por algum motivo, ela não quer ficar entrando no site da prefeitura, né, acha chato, enfim. Mas ela pode se cadastrar e receber todo dia um boletim com as informações mais importantes e aí se aprofundar. Né? É um boletim que vai por e-mail. A gente já tem uma lista lá de pelo menos 35 mil e-mails cadastrados, né? É um mailing muito grande, tem desde munícipe que se cadastrou no nosso site até o nosso mailing oficial. E esse acesso é importante à informação. Então as pessoas, a gente tenta promover essa cidadania virtual, né? Mas eu acredito que a gente só vai conseguir ter mais resultado quando a gente for melhor no item que eu sinto que a gente deve, que é a prestação de serviços. E a rádio e TV web, secretário? A TV web, na verdade, a gente tem um projeto piloto, né, que são matérias que a gente faz da cobertura de eventos ou matérias de interesse da comunicação ou das demais secretarias, né, de cursos, enfim, de realizações, que a gente faz o vídeo, faz uma reportagem normal e posta no YouTube, né? Usa o YouTube, a rede social do YouTube para fazer essa postagem e posta também no nosso site. A rádio nós montamos um estúdio de rádio, porque um dos nossos trabalhos também, que a gente faz uma parceria com as rádios da cidade, é fazer as gravações de sonoras de entrevistas dos releases que a gente produz. Então, os releases que são mais importantes, né, que as rádios vão ter mais interesse, a gente já grava com os responsáveis por cada setor e já manda esse áudio para as rádios, e as rádios têm usado com uma certa frequência, aí, 80% mais ou menos do material que a gente manda é aproveitado. E a gente colocou experimentalmente no ar uma rádio web, né? E eu, quando assumi, eu tive essa difícil missão de encerrar o projeto, porque a gente considerava que ele não tinha atingido o objetivo, né? E sem a gente poder fazer um acréscimo de profissionais, eu também não vou ser desumano ao ponto de colocar os meus profissionais para fazer 200 mil coisas e acabar prejudicando o serviço de atendimento à imprensa. Então nós encerramos temporariamente esse projeto, porque era uma rádio web que só tocava música, né? Tinha ali um mini jornal de 10 minutos por dia e o resto do dia tocava música ou repetia esse mini jornal. Então ela não atingia o resultado que a gente esperava, né? E eu sou de rádio, eu gosto de ter programação, né? Eu gosto de rádio AM, que a gente brinca, né? Com programação, com jornalismo,
com programas de variedades, de entretenimento. Então, para ficar tocando música só, analisei, conversei com o prefeito sobre isso, ficava um custo desnecessário. Então a gente preferiu encerrar esse projeto, que é para estudar uma estruturação melhor para a gente colocar no ar uma efetiva rádio web, né? Aí sim, levando programas de informação, de interesse da população para o ar, para que as pessoas também possam ter um interesse maior em ouvir aquilo que está passando ali. Desde 2005 na secretaria, e apaixonado pelo rádio como o senhor é, e eu também, o senhor deve conhecer que existem algumas cidades que possuem rádios próprias, emissoras educativas que pertencem à própria secretaria. Mais perto de Sorocaba, a gente pode falar de Campinas, que tem uma rádio da secretaria, com uma estrutura de funcionários concursados ou outros comissionados, mas que tocam uma programação de rádio 24 horas, com jornalismo, com um objetivo institucional. Há possibilidade de Sorocaba vir a contar com uma rádio oficial da prefeitura ou uma rádio educativa cultural mantida pelo município? Eu acredito que sim. São projetos que a gente tem na cabeça, né, de colocar em prática, né? Não são projetos fáceis, a gente tem que fazer aí toda uma programação, né, prever custo para isso, ver também o interesse político, né, porque a criação desse tipo de veículo ela sempre gera um desgaste político, né, para quem cria, porque sempre tem aquela visão de que é uma forma de fazer propaganda. Mas, na verdade, é uma das minhas ideias, né? Não só rádio, como TV também. A gente já viu exemplos, aí Jundiaí tem uma TV pública, São José do Rio Preto tem. São exemplos de TVs que deram certo no poder público. Então, a gente estuda, assim, essas formas. Inclusive, lá atrás, em 2008, eu já tinha feito um projeto, inclusive discutimos com o promotor público, né? Mas depois ele não foi levado adiante, de montar uma rádio pública em Sorocaba. Eu tinha feito até a estimativa de profissionais, né? Discutimos com o promotor que gostou da ideia, sugeriu até de se criar um conselho gestor de conteúdo, né? Com personalidades da cidade, também foi uma ideia muito boa, mas depois o projeto não andou. É hora de retomar essas ideias, né? Eu acho que uma rádio pública para Sorocaba, uma rádio da prefeitura, passando uma programação educativa, eu acho que é fundamental. Acho que Sorocaba já tem tamanho para isso, já tem história para isso e precisa disso. Secretário, como é que está conciliando hoje esta vida, esse cotidiano, com a vida privada também? O senhor que casou com uma funcionária pública, isso. Conheceu sua esposa dentro da prefeitura, há 5 anos o senhor é casado, tem um filhinho. Como é que está sendo agora com essa nova correria? Minha esposa, que hoje já não é mais funcionária lá da prefeitura, mas na época era. Tá assim, complicado, né? Eu falo que meu filho, tem dia que eu chego, eu vejo ele dormindo, né? E criei uma rotina de levá-lo todo dia à escola, para pelo menos ter esse contato, né? Da manhã, e tento algumas vezes ir almoçar na minha casa, né? Porque eu acredito que para tudo que a gente faz, a gente precisa ter paz, né? Ter calma. E o que me dá paz é o convívio familiar, né? Eu estar na minha casa, porque o nosso dia a dia é feito de muitas atribulações, né? Todas as profissões, né? Quem nos assiste agora sabe que é muito complicado, né? Você trabalhar, você sempre tem aquela pressão do dia a dia, né? E eu tento tirar a minha pressão, deixar ela no carro, né? Costumo falar com a minha mulher que eu chego em casa, eu deixo a pressão no carro, né? E tento entrar em casa da melhor forma possível. Mas é complicado pelos horários, né? E assim, a gente tem horários que são muito desgastantes, né? Então eu entro normalmente na prefeitura, eu levo meu filho à escola, ele entra às 8, eu chego na prefeitura umas 8h10, 8h15. E vou sair 8 da noite, 9, tem dia que além disso. Então é muito desgastante isso, né? Desgastante para a pessoa e para quem está em volta, né? Porque às vezes eu chego em casa 10 da noite, meu filho está acordado e fala, pai, vamos jogar videogame. E eu falo, mas você já tinha que estar dormindo, né? Então você tem que dar uma atenção, aí eu vou lá, deito com ele. Mas é muito complicado. Mas é recompensador pelo que o senhor está vendo? Pela missão. Pela missão. Eu acho que a missão, ela nos move a isso, né? E eu tenho a compreensão de casa, né? Minha mulher é uma grande entusiasta, eu digo que ela virou um pouco jornalista, né? Também, por conta disso, começou a entender de política, mas a missão é fundamental, né? A gente tem aí uma missão de governo, tem uma
uma liderança que é inspiradora, que é o prefeito. Então, com isso a gente faz mais, né? Eu digo assim, a gente trabalha aos sábados, às vezes aos domingos, né? E não tem... E uma coisa que você faz, você tem a pressão do dia a dia, mas quando você vê o entusiasmo da liderança, você se entusiasma mais e faz com mais vontade, né? Então, eu acredito que essa missão de um governo que a gente pretende fazer, que vai marcar a história de Sorocaba, eu acredito nisso, que vai trazer grandes realizações que são clamores da população. Eu acho que é isso que nos faz ter energia para acordar todo dia e ir lá encarar 12, 13, 14 horas de trabalho e continuar firme. Secretário, quem quiser conversar com o senhor tem um e-mail institucional de contato, ou da assessoria de comunicação, como é que pode, para que eventualmente convide para dar uma palestra, participar de um bate-papo e falar um pouco mais sobre a Secretaria de Comunicação da Prefeitura? Bom, nós temos lá o telefone, né, da Secretaria de Comunicação, que vai falar direto com a Francine, né, que é a minha secretária, que é o 3238-2497. Vamos repetir, 3238-2497. E tem o nosso e-mail, que é o redação@sorocaba.sp.gov.br. redação@sorocaba.sp.gov.br. Isso. Aí pode chamar o secretário de comunicação. Eu digo que hoje em dia é o que menos fala entre todos os secretários, né? Mas eu estou sempre aberto à conversa, aos nossos alunos também que queiram, né, tirar dúvidas, às vezes falar sobre o trabalho, a gente está aí. Secretário Lincoln Salazar, muito obrigado pela sua presença no nosso programa e sucesso nessa empreitada. Obrigado, Fernando, obrigado a todos que nos assistem. O programa Uniso Comunidade termina aqui. Se você tiver alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade@uniso.br. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. Até lá!